Olá, esta é mais uma edição da entrevista da semana do portal Brasil 61, lançado recentemente e que já está disponível para todo o mundo. Para ter acesso aos nossos conteúdos, basta acessar brasil61.com ou nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Bom, hoje vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, Fernando Valente Pimentel. Nosso bate-papo, vamos abordar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no setor, saber quais são as perspectivas para o futuro pós-crise, entre outros assuntos. Presidente, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia, o prazer é meu de estar com vocês aqui nessa manhã bonita, mas com tantos problemas para serem resolvidos. É verdade, presidente. Bom, para a gente começar aqui então, eu posso dizer que a gente pode considerar que a pandemia do novo coronavírus causou um estrago de larga escala na economia mundial e no setor têxtil de confecção do Brasil não foi diferente. Em números, podemos dizer que 97% dos empresários do setor disseram sentir a interferência da Covid-19 nos processos produtivos e desse total, 88% afirmam que houve cancelamento ou adiamento por parte do cliente por receio de queda em suas vendas. O que o setor tem feito para reverter esse quadro, para driblar essa crise? Ou isso não foi possível, presidente? Bom, se você me permitir, eu vou fazer uma rápida apresentação do setor e entrar diretamente depois na sua pergunta. Claro. A indústria têxtil no Brasil está entre as 5 maiores do mundo. Emprega 1,5 milhão de pessoas diretamente. Se juntarmos os empregos indiretos e aqueles produzidos pelo efeito renda, nós estamos falando de 5 a 6 milhões de pessoas diretamente ou indiretamente envolvidos com essa atividade, desde a matéria-prima até o produto final. Esse setor, que representa alguma coisa como 6, 7% do PIB da indústria de transformação, ele foi profundamente impactado e principalmente pelo fato do comércio ter sido fechado durante o período da pandemia, que ainda está conosco, lamentavelmente, ceifando vidas, mas o fato é que não houve uma interrupção legal, plena, nas atividades industriais. O que ocorreu é que você não tinha como operar industrialmente, porque você não tinha como escoar a produção. E o que foi feito numa parte da indústria? Transformação, reinvenção para produzir principalmente produtos médicos hospitalares para atendimento da área de saúde, dada a demanda que explodiu. Esses produtos eram importados, na sua larga maioria, eles agora já são fabricados no Brasil, ou seja, o Brasil ganhou em 60 dias uma autossuficiência numa série de itens demandados pela rede de saúde, e, ao mesmo tempo, várias empresas também se destinaram a fabricar as máscaras de proteção social, aquelas que têm sido recomendadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, para o uso das pessoas ao saírem de casa, ao irem ao supermercado, ao irem a uma farmácia, e mais agora recentemente, com as flexibilizações que estão ocorrendo em várias partes do país, para se deslocarem para suas atividades produtivas ou para fazer algum tipo de atividade fora de casa. Esse montante, esse movimento, ele foi muito relevante para uma parte do setor, mas nem de longe é possível imaginar que esse tipo de produção ocupe todo o espaço da capacidade produtiva instalada. Então, eu diria que hoje nós estamos aí com 25% a 30% da capacidade instalada em operação e uma outra parte com muita intermitência. Na medida em que o varejo está voltando, começamos a ver um certo movimento, mas ainda lento, porque nós temos que ver como o consumidor vai chegar ao mercado. Temos notícias interessantes dos grandes magazins, com maior poder de comunicação, de atração da clientela, muito uso das ferramentas tecnológicas, isso está ajudando bastante. Porém, por outro lado, estamos muito preocupados com aqueles negócios analógicos que não têm, nesse momento, a capacidade de chegar ao consumidor, como esses que estavam mais à frente na tecnologia estão podendo chegar. Então, olhando o quadro, nós vimos uma velocidade de 100, por assim dizer, até dia 20 de março, e viemos a zero, praticamente zero, do ponto de vista da atividade
clássica do setor têxtil e confecção, que é roupa, cama, mesa, banho, etc. Uma parcela migrou, como eu falei, para a produção de produtos médicos hospitalares e outro para produtos que atendam às necessidades sociais de proteção. Neste momento, nós estamos acompanhando o processo de flexibilização, o retorno consciente no Estado de São Paulo, que representa em torno de 20% a 25% do consumo de confeccionado do país, e também do Rio de Janeiro, que, como Estado, representa em torno de 5%. Então, 30% desse potencial de consumo ele está parado desde 20 e 23 de março, começando lentamente a voltar. E a cidade de São Paulo ainda está discutindo os seus protocolos. São Paulo, isoladamente, representa quase 10% do consumo de confeccionados do país. Então, o momento é muito complicado, muito crítico. As empresas estão usando ao máximo os mecanismos da 936, que permite a redução de jornada e redução de salário para preservar os empregos. No contexto geral do país, você tem quase 10 milhões de pessoas nesse regime. Ao mesmo tempo, as companhias estão muito preocupadas porque esse modelo já está se encerrando agora se encerrou no mês de maio, e é preciso uma renovação para que não haja perda de postos de trabalho de uma forma mais intensa. Então, é um atenuador de um possível desemprego que existe, lamentavelmente existe, é uma pena, essa é a grande tragédia. A maior tragédia são as vidas perdidas, sem dúvida nenhuma. E temos uma segunda tragédia, que são os empregos perdidos. Nós vamos demorar a recompor a base de empregos no país de uma forma geral, porque vários setores foram muito prejudicados. Mas na área industrial, eu diria, produtora de bens, no nosso caso, semiduráveis, a indústria têxtil e confecção foi profundamente impactada e nós estamos trabalhando diuturnamente para que a questão do crédito realmente seja resolvida, para que as empresas de todos os portos, micro, pequenas, médias e também as grandes, possam atravessar esse deserto. E por que eu falei das grandes? Porque as grandes elas dão muito crédito para a sua cadeia de fornecedores. Na medida que elas estão mais saudáveis, elas conseguem dar sustentação a uma rede de produção. Nós não podemos destruir essa rede de produção sob pena de termos muita dificuldade mais à frente de recompô-la para atender a demanda do país, que é muito grande, e, ao mesmo tempo, atender demandas internacionais através das exportações, que, neste momento, diga-se de passagem, também estão com problemas, as vendas para o exterior, porque vários países também estão voltando agora com a sua atividade comercial, num processo gradual de flexibilização. Então, o impacto é enorme, e eu acredito que nós vamos levar aí um ano, tudo correndo bem, sem nenhuma notícia negativa, e trabalhando com o melhor pensamento e iluminação dos nossos cientistas médicos, para que descubramos aí o tratamento e a vacina, mas é óbvio que descobrir não significa aplicação instantânea. Tem que descobrir, tem que produzir e tem que ter espaço para aplicar. Então, olhando para frente, nós estamos aí fazendo um ano, até junho do ano que vem, mais ou menos, para que a gente possa ter retornado a uma produção que nós tínhamos em torno do mês de janeiro e fevereiro de 2020. Certo, muito bem, presidente. É bom, assim, nesse sentido, a gente sabe que os cuidados para evitar a contaminação da Covid-19 são imprescindíveis, né? O uso da máscara, do álcool em gel 70%, ou do glicerinado, enfim. Mesmo assim, a economia, como o senhor falou, não pode parar e as medidas alternativas precisam ser tomadas e o senhor deve concordar com isso. Bom, dentro do setor têxtil e de confecção, segundo um levantamento da própria ABIT, 93% das empresas dizem estar tomando medidas preventivas em relação aos seus colaboradores. Quais são essas medidas? E o senhor acredita que elas são suficientes para uma retomada gradual das atividades do setor a partir de agora? Olha, eu posso falar pelas empresas que estão produzindo. As empresas que estão produzindo nessa área médico-hospitalar, nós não temos nenhum tipo de informação de problemas relativos ao Covid, porque as empresas têm todos os protocolos, higiene, segurança, distanciamento, comunicação de algum caso suspeito. Inclusive, tem empresas que têm me relatado uma queda acentuada de afastamentos, de uma forma geral, dados todos esses cuidados. É importante que a gente coloque o seguinte: não há solução sem a segurança, sem os protocolos. Isso é premissa fundamental e básica. O novo, o que tem de novo? O novo é a forma de nós nos relacionarmos,
a forma de nós trabalharmos, a forma de nós nos comunicarmos do ponto de vista da segurança e da saúde. O que está acelerando são tendências que já vinham, como o uso da tecnologia. Nós estamos aqui agora explorando o Zoom, tem N plataformas que nós estamos aí utilizando para nos comunicarmos, reuniões à distância. Estamos aprendendo muitas possibilidades novas. Mas o realmente novo, que vai definir, do nosso ponto de vista, o horizonte à frente, até que se encontre a solução para o Covid-19, a cura para o Covid-19, ou a convivência segura, porque não tem o pós-Covid, tem o com Covid, com ou sem segurança. Mas o que vai definir, do nosso ponto de vista, inclusive design, outra coisa para a gente, é a questão da segurança. Então, só a possibilidade de você voltar cumprindo rigidamente os protocolos de segurança para proteger as pessoas, que é o fundamental, é o mais relevante. E, ao mesmo tempo, desta maneira, você também proteger as pessoas através da preservação dos empregos, protegendo a saúde para proteger também a preservação dos empregos. Então, é inexorável. Você precisa ter protocolos, segui-los, cumpri-los, para que nós não tenhamos um problema à frente de ter que voltar atrás, e voltar atrás é sempre um problema maior do que aquele primeiro momento. Nós estamos vendo que é muito mais fácil você desligar uma economia do que você religar uma economia numa circunstância como essa. Ou seja, não é desligou porque teve um feriado prolongado, não, e depois volta tudo como dantes. Não há nada disso. Você desligou para conter a propagação, evitar o colapso do sistema de saúde, e agora volta em circunstâncias onde não há ainda a cura para o Covid, e você, para poder operar, você tem que manter rígidas normas de controle e segurança. Certo. Bom, presidente, o senhor tinha falado nessa questão de futuro, de como será o setor, como a indústria como um todo, né, os negócios como todos, daqui a um ano aproximadamente. Bom, pensando no futuro, o senhor já tem, aliás, o setor já tem estratégias para a recuperação econômica, tendo em vista que já há sinais de que a pandemia, assim como esse período de calamidade pública, possa chegar ao fim em breve, dentro de um ano, aí, como o senhor falou. Lógico que isso vai depender da evolução do número de casos de Covid-19, mas o setor já tem pensado em estratégias específicas para isso? Olha, não há dúvida que várias das estratégias que estão entabuladas, elas passam muito, de novo, pela questão da segurança e da tecnologia, mas a tecnologia humana. Várias empresas, por exemplo, fizeram transformações na sua equipe de vendas de lojas físicas, que passaram a ser equipes de venda usando o WhatsApp, sendo embaixadores da marca. Então, houve uma transformação enorme. A nossa grande preocupação é com os negócios analógicos, porque o Brasil tem 150 mil pontos de venda distribuídos em todo o território nacional. Os grandes varejistas, com grande quantidade de redes, lojas de grande extensão de metros quadrados, esses representam em torno de 20% a 22% das vendas de confeccionários no país. Agora, 80% estão nos médios e nos pequenos, distribuídos aí em todo o território nacional. Portanto, aonde você tiver maior concentração dos grandes varejistas, a nossa atenção está voltada em como preservar os negócios menores que perderam muita capacidade financeira, de um modo geral, já não tem muita capacidade financeira nesse momento de crise, com o fechamento dos seus estabelecimentos e sem nenhuma alternativa de vendas. Já a indústria, eu enxergo uma demanda cada vez maior de uma integração entre a ponta varejo com os produtores de confeccionados, com a indústria têxtil, com a matéria-prima, acelerando um processo de gestão de ciclo de vida de produto e mantendo as tendências que já vinham de sustentabilidade, de economia circular, para atender a um consumidor que nós vamos ver como ele vai chegar nos pontos de venda. Ele chega, uma boa parte desempregada, consequentemente, com muita dificuldade de consumir qualquer coisa que não seja essencial. Encontraremos uma parte que vai estar empregada, porém com redução de jornada, com a consequente redução de salários, o que diminui o poder aquisitivo, e isso tudo fazendo com que a sociedade que se empobreceu, todos nós nos empobrecemos, tenhamos um novo padrão de consumo. Como atrair ou melhor, como atender esse consumidor neste momento vai ser a chave da questão. Há uma demanda que nós temos identificado que existe, está aí, porque as lojas que já abriram
nos estados do Sul, aqueles que estão operando com o online, etc., elas estão mostrando que tem uma demanda. A demanda não desapareceu, ela está aí. O bem, o vestuário, cama, mesa, banho e outros mais, são necessidades, é a primeira necessidade. Só que é uma primeira necessidade postergável, não é igual ao alimento. Comprou 1 quilo de arroz, fez aquele quilo de arroz e acabou, tem que comprar no dia seguinte. A roupa você não compra todo dia, você tem um prazo de duração daquele produto que você comprou. Então, ela é uma compra postergável, mas é uma compra que faz parte do dia a dia das pessoas. Comer, morar e se vestir fazem parte de um tripé e saúde, de um quadrado mágico que envolve as nossas vidas. Então, as indústrias estão avançando na tecnologia, tratando de trabalhar de uma maneira mais integrada e cooperada, fortalecendo as estratégias que já vinham antes, voltadas para produzir mais com menos, voltadas com questões, à indústria 4.0 para ganhar mais produtividade e competitividade. Movimentos que estavam já latentes e em curso, eles se aceleraram. Eu vi nesses últimos 70 dias, principalmente da área dos varejistas, que começaram a funcionar, que eles fizeram transformações que eles esperavam fazer em 2, 3 anos, tiveram que fazer em 2, 3 meses para enfrentar essa crise. Então, esta interação de toda a cadeia de produção e distribuição, ela vai se aprofundar, principalmente nesses negócios envolvendo os grandes varejistas com a sua rede de supridores. E, ao mesmo tempo, muito claramente, a questão da saúde, a questão da segurança, da higiene, como um fator também diferencial para frente. Porque uma empresa que não cuidar adequadamente desses processos, ela pode perder pessoas que gostariam, que não querem trabalhar lá. Um cliente que vai entrar numa loja, se ele achar que essa loja não está tratando bem do aspecto de segurança, ele pode trocar por uma outra loja. Então, esse vetor de protocolo de saúde, segurança e higiene, ele vai ter certamente, nos próximos meses, vai ser um fator muito relevante para as operações. Então, eu diria que esse é um mote muito grande nessa questão atual, dessa reinvenção para os próximos meses. Descobriu-se a vacina, descobriu-se um tratamento. Ok, mas o que vai ficar? Eu acho que a higiene deveria ficar. Sobre o aspecto macro, nós estamos aí desnudando aquilo que já era bastante conhecido, das falhas que o país tem na área de saúde, de saneamento. E aí, ontem eu participando de uma live com o deputado do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorg, um grande deputado, nós discutimos esses projetos fundamentais que estão no Congresso, a questão da reforma administrativa, da reforma tributária, que vão ser mais do que nunca, se eram necessárias, passam a ser mais necessárias ainda, e a boa alocação dos recursos do orçamento para atender realmente essa camada mais sofrida da nossa população. O Brasil é um país rico em recursos naturais, mas com muitos pobres e muita desigualdade. Isso é inadmissível diante do potencial que nós temos. E isso na conspiração dos astros. Isso foram escolhas que nós fizemos ao longo desses últimos 30, 40 anos, em que nós perdemos aquela chama do crescimento que nos acompanhou da década de 50 até meados da década de 70, 80. Portanto, eu diria que as empresas estão atentas a esse modelo. Um consumidor diferente, pelo menos na largada, provavelmente mais cauteloso e racional e com menos dinheiro no bolso, e, ao mesmo tempo, como lidar com toda essa preocupação da sociedade com a saúde, segurança, a higiene, o distanciamento adequado, para que nós entremos numa nova etapa, que não é a etapa pós-Covid, mas é a etapa com Covid, com a maior segurança possível, até que se encontre a solução, através da ciência, da medicina, para o combate a esse micro-organismo tão letal e que tantas vidas tem ceifado aqui no Brasil e no mundo. Certo. Bom, presidente, em todo esse contexto, há um país específico, no caso a China, que inclusive está em grande ascensão econômica, que pode aumentar ainda mais suas exportações para cá quando as atividades do Brasil forem reiniciadas. Isso é algo que preocupa o setor têxtil e de confecção aqui no país? Profundamente. Está na nossa agenda entre os itens prioritários na travessia dessa crise. Por quê? Primeiro, eu gostaria de frisar, o setor têxtil e confecção brasileiro, como eu falei, está entre os 5 maiores do planeta. Mas nós temos que conviver com o famigerado e chamado e conhecido custo Brasil. Num trabalho recente que foi feito a pedido da CPEC, a Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia,
em que nós participamos junto com o Movimento Brasil Competitivo e mais 12 associações de classe, identificou-se que operar no Brasil custa R$ 1,5 trilhão a mais do que operar na média dos 36 países da OCDE. Não estou falando que é do melhor, não é a média. Se nós compararmos isso com a China, nós vamos certamente identificar um gap ainda maior. Isso vale 22% do PIB. Então, essas questões do custo Brasil, derivadas de infraestrutura, segurança jurídica, disponibilidade de crédito, custo de capital, que agora baixou, mas para o tomador ainda é alto, a parte relativa ao custo do trabalho, ou seja, não é que o trabalhador ganhe muito, mas ele custa muito mais do que ele vê chegar no seu bolso e não tem a contrapartida em serviços. E nós estamos vendo isso aqui agora, apesar de toda a necessidade, ou melhor, de todo o trabalho que o SUS está realizando com as deficiências conhecidas, mas está sendo extremamente relevante nesse momento de crise. Quer dizer, o Brasil construiu uma rede de proteção social que é relevante, mas o fato é que a China já está voltando. E a China representa aí metade da produção de têxteis do mundo e representa 34% a 35% das exportações mundiais. Ora, o Brasil não está voltando ainda às fábricas, pelo menos no setor têxtil e confecção. Tem setores que estão funcionando normalmente, desde sempre. Alimentos, fármacos, higiene e limpeza, porque são atividades essenciais no comércio e na produção. Então, olhando para esse quadro, a nossa preocupação é, como houve muito cancelamento de pedidos dos grandes compradores internacionais, etc., há um excesso de mercadorias no mundo. E no momento em que o Brasil começar a sua retomada, nós não podemos ser invadidos de uma hora para outra por mercadorias a preço de banana, oriundos de sobras e de cancelamentos, ou de preços predatórios para manter empregos naquela lado do mundo. Portanto, nós temos, sim, uma preocupação enorme, e mesmo com o câmbio na faixa de R$ 5,00, como fechou ontem, 5,06, isso não é um impeditivo para as decisões chinesas estratégicas de ocupar espaços mercadológicos e preservar a saúde da sua economia. Então, nós não estamos aqui advogando uma autarquia no nosso país, mas estamos advogando, sim, que o Brasil precisa de consumir produtos brasileiros, gerando emprego aqui dentro, nessa retomada de crise, isso é ainda mais dramático. E nós temos uma campanha que já tem mais de 4 anos, tem 5 anos, que é Moda Brasileira, estamos juntos, da matéria-prima ao produto final, que ganha um reforço ainda maior nesse instante. Dê preferência, compre um produto brasileiro e garanta um emprego dentro do país. Garanta o emprego do seu irmão, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu amigo, da sua amiga. E eu não estou falando isso para comprar qualquer coisa só porque é Brasil, não. É Brasil porque é bom, porque tem qualidade, porque tem durabilidade, porque tem design, porque tem estilo. Não é comprar qualquer coisa. É valorizar mais do que nunca aquilo que nós temos e fortalecer esse momento do país. E eu acho que uma das lições mais preponderantes que nós tiramos dessa crise é a relevância e a importância de termos um setor industrial organizado e estruturado. Não tivéssemos uma indústria têxtil e confecção organizada e estruturada, a despeito de sofrida, porque é o setor que enfrenta há mais tempo a concorrência mundial com países que concorrem deslealmente conosco em vários campos dessa concorrência, não tivéssemos nós uma indústria organizada e estruturada, não teríamos revertido rapidamente um déficit na produção de produtos médico-hospitalares para uma autossuficiência. E num momento em que o mundo estava disputando esses produtos, inclusive com desvios de cargas, de respiradores, máscaras e outras coisas mais. Então, uma das lições importantes é que nós temos que fortalecer o setor industrial brasileiro. E não é com favores, não. É trabalhando na redução do custo Brasil e, obviamente, tendo a capacidade de entender essa lógica mundial e não nos tornarmos uma presa fácil para países que têm formas de competir diferentes. Por exemplo, na China, no setor têxtil, falando de uma forma geral, tem graduações dentro dos produtos, o exportador tem um reintegra, quer dizer, tem uma devolução de 17% daquilo que ele exporta. Nós não temos isso, pelo contrário, nós temos um acúmulo de impostos na cadeia de produção e nós já identificamos que no setor têxtil nós temos em torno de 6% a 7% de impostos que ficam acumulados no processo produtivo e que acabam sendo exportados e reduzindo a capacidade de competir do nosso país. Então, temos essa preocupação, estamos monitorando o comércio de manhã, de tarde, de noite, preço da matéria-prima até o produto final, acompanhando
como é que estão os preços mundiais de vários mercados, para evitar que nós sejamos, digamos assim, o estuário de estoques que estão aí sobrando e que venham a causar uma segunda pandemia. A primeira pandemia, lamentavelmente, e eu estou fazendo uma analogia, mas veio da China, por conta do vírus, e agora a segunda pandemia pode vir de lá também, ceifando ainda mais empregos, além daqueles que já foram ceifados, e, obviamente, desnecessário falar, a maior importância de ceifar são as vidas. Mais de 30 mil brasileiros, mais de 500 mil pessoas no mundo, de uma forma absurda, e que ninguém de nós esperava isso, mas talvez, diante da realidade mundial, nós tenhamos outros Covids. Espero que não. Mas as medidas, e aí eu volto a falar, as medidas sanitárias, as medidas de saúde, as medidas de ciência, de pesquisa, de educação, elas serão cruciais. Um país que tem mais de 100 milhões de pessoas sem água, sem esgoto, escorrendo esgoto a céu aberto, num momento como esse, você precisa de lavar as mãos N vezes, álcool gel, como tratar das pessoas se nós estamos com essa chaga aberta aí há tantos e tantos e tantos anos. E não é nada desconhecido, é tudo conhecido. É tudo conhecido. Mas também não se trata de jogar o dinheiro e esquecer que só o dinheiro faz. Não, é o dinheiro com acompanhamento e controle para que isso possa realmente, cada real, fazer valer R$1, e não cada real valer 10 centavos ao final e ao cabo. Projetos bem concebidos, com execução rápida. E eu acho, de novo, voltando, a preocupação da China é real, latente. Nós estamos, além dos mecanismos tradicionais de legítima defesa comercial, nós estamos analisando outras possibilidades dentro de uma economia de guerra que nós estamos vivendo. E, de novo, não é uma visão autárquica de querer isolar o país ou de protecionismo de qualquer forma. É uma visão de legítima defesa, de legítima necessidade de reconstruir a base produtiva, reconstruindo com isso a capacidade de gerar emprego e renda para a nossa sociedade. Certo. Bom, presidente, anteriormente o senhor tinha falado de um ponto específico em relação às linhas de crédito, né? Esse é outro ponto que eu gostaria de tratar com o senhor agora com um pouco mais de calma, né? Bom, um levantamento da própria ABIT revela que 48% das empresas do setor têxtil e de confecção buscaram linhas de crédito recentemente, e esse é um mecanismo, na verdade, eu gostaria de saber se esse é um mecanismo de fácil acesso ou se o senhor considera que as companhias ligadas ao setor ainda encontram dificuldades para ter acesso a esses créditos aprovados, ou se, na verdade, isso pode variar de empresa para empresa. Bom, vamos lá. No contexto geral, o governo tomou várias medidas de liquidez. Tá? Toda hora saiu notícia, os bancos emprestaram muito, etc, etc, etc. Mas a gente tem que ler nas entrelinhas. Houve uma grande concentração desses créditos nas empresas de maior porte, que, antevendo a crise, sacaram as suas linhas de crédito já garantidas. Uma medida correta, perfeita, mas que não é equilibrada para todos. Nem todos têm o mesmo nível de informação, nem todos têm o mesmo nível de crédito. Então, aconteceu um aumento da geração nos empréstimos, aconteceu, apesar de abril ter caído. Tá? Mas muito concentrado nas grandes empresas. Existiram renovações de linhas, que foram importantes, mas não é dinheiro novo. Temos que reconhecer também que houve uma grande demanda, ao mesmo tempo, à rede bancária para crédito. Isso não é normal. Não é todo mundo que vai ao banco ao mesmo tempo. Mas quando a economia para, todo mundo vai ao banco ao mesmo tempo, o que gera uma questão operacional. E um outro tema, que é o fato de que as operações estão sendo conduzidas dentro dos critérios normais, ou seja, como se estivéssemos em tempos de paz. Na verdade, nós estamos em tempos de guerra. E assim como outros países do mundo fizeram, se não entrar o Tesouro garantindo realmente essa questão do crédito, ele vai continuar travado e nós vamos perder negócios em cima de negócios. Porque na hora que o crédito chegar para o paciente que já está exangue ou já está à beira do encerramento das suas atividades, não adianta mais. Aí já acabou. Então, a visão nossa é a seguinte: agora saiu ontem a MP com a FGI, que esperemos que destrave, mas tem aí um tempo entre sair a MP e a sua regulamentação que fala em 30 dias. Ora, 30 dias é final de junho.
E nós estamos aí desde 20 de março, 23 de março, parados. Então, estamos a 70. Com mais 30 dias, nós vamos ficar em 100 dias sem praticamente faturar. Então, é óbvio que essa questão do crédito, apesar de vários movimentos na direção de geração de liquidez, ele não chegou na ponta, principalmente para as empresas menores. É óbvio que tem casos e casos. Tem casos de empresas que têm mais, que já vinham num processo mais delicado e agora ficou pior diante da pandemia. Empresas que tinham mais capitalização e que acabam conseguindo chegar ao crédito de uma maneira mais fácil, mas nós não estamos vivendo um momento normal, nós estamos vivendo um momento totalmente anormal. E nós entendemos que, nesse momento anormal, é preciso separar uma parte desses recursos, realmente dizer, olha, isso aqui vai ser para tentar preservar o máximo possível de negócios e o máximo possível de empregos. Porque, se isso não for feito, essa liquidez toda que vai sendo despejada e não chegando, ela vai custar à frente, vai custar em seguro-desemprego, vai custar em empobrecimento, vai custar em problemas sociais, ela vai custar em uma série de outras questões para a nação brasileira que vão nos retardar ainda mais a nossa recuperação. Então, neste momento, com a medida 975, a MP 975, o que nós precisamos de acelerar o processo para que isso comece a fluir, para chegar a tempo das empresas poderem sobreviver. Estamos trabalhando em outras vertentes, com o BNDES, com empresas de varejo, que também estão procurando criar linhas de liquidez para os seus fornecedores, mas uma solução mais geral passa por aquilo que o mundo está fazendo. Hoje, o Banco Central Europeu está injetando mais 700 bilhões de euros em linhas para comprar títulos, para poder gerar liquidez. O Congresso aprovou a possibilidade do Banco Central comprar carteiras de títulos das instituições financeiras. Ótimo, é bom, em tese, se ele comprar e o dinheiro voltar para a economia. Agora, se ele comprar e o dinheiro ficar empossado, não vai resolver nada. Tanto que nós preferiríamos que o Banco Central pudesse comprar diretamente títulos das empresas, como é possível fazer nos Estados Unidos, para poder tirar essa intermediação, se não totalmente, parcialmente. É preciso considerar também que uma parte do sistema de crédito era muito feito pelos FDICs, pelas factorings, e esse sistema também se encolheu, porque são estruturas de capitalização mais reduzida. E isso dava uma capilarização grande ao crédito, principalmente ao menor. Nunca foi uma taxa barata, sempre foi uma taxa mais cara do que a taxa normalmente vigente na economia, que sempre foi alta, ou vem sendo alta, apesar de mais baixa hoje que no passado. Mas a verdade é que esse lado do crédito não funcionou até agora a contento. Pode aparecer estatística, o banco emprestou mais, emprestou menos, mas você vai na decupagem das informações e você vai ver que isso não está acontecendo. E banco privado nunca fez, não é papel do banco privado fazer política anticíclica. Ele tem uma responsabilidade com os seus depositantes, os seus administradores respondem a uma série de órgãos reguladores, e isso tem que ser levado em conta. Por isso que tem que entrar o Tesouro violentamente garantindo isso e, ao mesmo tempo, viabilizando que essa capilaridade da rede bancária dê fluidez a esse dinheiro, a essa liquidez que está chegando. Então, esse é um ponto que não funcionou e que nós precisamos que destrave já, ontem, sob pena de, quando destravar, lá na frente, já ser tarde demais e as perdas serem muito maiores do que as pretensas não perdas decorrentes de decisões que não fizeram com que esse crédito fluísse como deveria fluir. Então, esse é um ponto nevrálgico que nós estamos vivendo. Obviamente que ninguém vive só de crédito, é preciso que as coisas voltem naturalmente. Você pagar o crédito, você não está recebendo dinheiro de graça. Você está recebendo um dinheiro que você tem que devolver, você tem que pagar. Então, não é algo que você simplesmente use e acabou, não dá conta para mais ninguém. É para devolver. Para devolver, você tem que operar. E aí entra todo o processo que nós estávamos falando antes, de um retorno consciente, prudente, dentro dos protocolos e cumprindo todas as regras de saúde, segurança e do distanciamento necessário para que nós tenhamos uma convivência segura e que nos permita tocar a vida dentro de uma situação que não é normal e que nós não sabemos quando ela voltará à normalidade, não está vislumbrado ainda, porque não tem ainda a solução para o Covid-19.
Certo, bom, presidente, mudando um pouco aqui de assunto, mas ainda, eu acho que ainda abrange essa questão da pandemia, o Congresso Nacional analisa uma proposta, que é o PLP 34 de 2020, que pretende destinar até 10% do lucro de empresas com patrimônio superior a R$ 1 bilhão a empréstimos compulsórios. Isso significa que as companhias serão obrigadas a emprestar dinheiro ao governo federal com devolução do valor nos anos seguintes. Como é que o senhor avalia essa proposta? Absolutamente descabida. Não tem o menor sentido. No momento em que as empresas não têm dinheiro, tomar mais dinheiro das empresas. Então, não faz sentido. E uma outra questão absolutamente descabida, porque companhias maiores elas têm um papel de irrigar, como eu falei anteriormente, a sua rede de fornecedores. Nós estamos discutindo projetos dessa natureza com empresas, inclusive de consultoria, para organizar e estruturar essa linha. Então, não é tirando dinheiro das companhias maiores que você vai salvar coisa alguma, até porque elas também estão com problemas. Elas também pararam de produzir, várias delas. Elas também pararam. Então, essas soluções pretensamente fáceis, 1 bilhão, amanhã alguém acha que é 500, enfim, não tem o menor sentido, nos opusemos e continuaremos a nos opor a qualquer medida que implique aumento de impostos no momento em que você tem total escassez de recursos dentro da economia e onde essas empresas têm um papel relevante de preservar a sua cadeia de fornecedores, que é uma cadeia normalmente composta de empresas menores. Portanto, é um projeto que, dentro dessa panóplia de projetos que estão aí no Congresso, alguns muito bons, muito importantes, muito relevantes, mas tem projetos que nós entendemos como oportunistas e que são deletérios para a recuperação, são deletérios para a segurança jurídica do país, inclusive carece, creio eu, de base constitucional, porque taxava empresas, inclusive, com base em situações anteriores. Portanto, eu acho que é um projeto que lá atrás nós nos opusemos e vamos continuar a nos opor a qualquer medida que tenha o caráter de aumentar impostos num país em que o Estado já arrecada 35% de toda a riqueza e, se juntar o que ele capta de dinheiro por dívida, mais de 40% da riqueza nacional transita pelo Estado brasileiro e, infelizmente, apesar de grandes contingentes de pessoas de alto valor que dedicam sua vida ao serviço público, mas a verdade é que o Estado não cabe mais dentro do PIB brasileiro e o retorno para a sociedade é muito aquém daquilo que nos é cobrado. Haja visto, como eu falei, saneamento, educação, saúde, que estão aí mostrando todas as dificuldades de atender a uma pandemia como essa, que não é um caso comum, tem que reconhecer, o mundo inteiro passou por isso, mas que nós tenhamos a capacidade de aprender e fazer a alocação de investimento público naquilo que é fundamental para o bem-estar da sociedade e deixar com que os privados, capital nacional, capital estrangeiro, invistam naquilo que nós temos ainda por fazer nessa nação. Isso é uma nação por construir, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, enfim, tanta coisa importante para ser feita e tem capital para isso. E vamos concentrar as energias da atividade do Estado para criar, fortalecer essa rede de proteção social de forma eficiente. Porque é muito comum todo mundo falar, preciso de mais dinheiro, todo mundo precisa de mais dinheiro. Se perguntar a você se precisa de mais dinheiro, preciso. Todo mundo acha que precisa de mais dinheiro. Tá? Agora, como é que você está gerindo o dinheiro que está chegando a você? O 1 está valendo 2 ou o 1 está valendo 10 centavos? Como é que está a produtividade desse capital? Como é que estão as métricas? Como é que estão as medidas de eficiência e eficácia daquilo que está sendo investido? Você não pode ter aí projetos de estrada de ferro que remontam a 1986 que ainda estão para acabar. Esses são fatos inacreditáveis. Você ter aí 14 mil obras aí interrompidas por alguma razão e o dinheiro vai se deteriorando, a infraestrutura vai se deteriorando. O Brasil tem de estoque de infraestrutura 32% do PIB, a última medição que eu vi e acompanhei. Um país como o nosso não pode ter menos do que 64% de estoque de infraestrutura com relação ao PIB. O que equivale a essa infraestrutura? Nisso que eu falei anteriormente, estradas, portos, aeroportos, telecomunicações. Agora, por exemplo, o que não seria a importância de uma telecomunicação relevante, 5G, que está aí para leiloar, mas que está meio travado, se nós estamos funcionando pela comunicação à distância. Então, isso não adianta. Ou investe ou nós vamos ficando para trás. Como é que você bota uma indústria mais moderna? Como é que você atrai investimentos de tecnologia se você não consegue ter a sustentação de toda a sua rede de telecomunicações? Então, são questões. A energia elétrica no país é um país que tem uma energia
barata do ponto de vista de geração, uma boa parte dela, e tem uma conta caríssima, porque tem um monte de penduricalhos, tem um monte de impostos, e que faz com que você perca eficiência e produtividade. Então, nós temos que realmente avançar numa série de discussões, e essa crise, muito dolorosa, essa crise é dolorosa demais, muito mais dolorosa do que as do passado, aparentemente, pelo menos as que eu vivi, pela quantidade de vidas perdidas, pela destruição de empregos e de negócios, ela é muito dura para que você não tire lições muito sérias dela e que as implemente rapidamente à frente e saiamos de qualquer debate estéril ou polarizado que não nos conduz a uma rota da prosperidade. Certo. Bom, por falar em Congresso Nacional, deputados e senadores, alguns compõem a Frente Parlamentar Mista José Alencar para o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção. O grupo discute assuntos como competitividade, modelo tributário, guerra fiscal e simplificação de impostos para alavancar o segmento no país, né? O senhor tem percebido alguma evolução nesse sentido? O que o setor ainda pode sugerir como melhorias para o segmento? Olha, nós temos um diálogo. Primeiro, vamos falar, o Congresso Nacional está cumprindo seu papel, está votando, está aprovando muita coisa importante. Tem coisas que a gente não gosta, faz parte da democracia. A democracia ela passa pelo Congresso Nacional, é a casa do povo, é onde você discute as grandes prioridades, as leis, etc. Então, o Congresso está trabalhando à distância, está usando essa tecnologia para votar. Algumas coisas a gente concorda, outras coisas não concorda, mas está dentro do jogo democrático. Tá? Então, o trabalho é um trabalho contínuo e permanente. Não tem esse dia D em que você descobre a pólvora e soluciona os problemas do país. Nós nunca temos o dia D nosso. Nós estamos sempre em construção, work in progress. Então, não adianta achar que hoje eu resolvo todos os problemas do país. O país tem muitos problemas, como o mundo tem muitos problemas. Então, é uma atividade permanente e contínua de interação, de debate, de discussão, de proposições com o executivo e com o legislativo, fundamentalmente, tá certo? E, a partir disso, nós temos muito orgulho da nossa frente parlamentar, que tem como presidente o deputado Marcos Pereira, que foi ministro da Indústria e Comércio no governo anterior, e, ao mesmo tempo, tem no Senado a figura do senador Esperidião Amin, como nossa vice-presidência no Senado Nacional, que são figuras emblemáticas da atividade política. Então, o Congresso Nacional é fundamental para o destino do país, mais e mais, e está mostrando que é. Portanto, ter essa frente parlamentar, antes de mais nada, não é uma frente parlamentar do texto de confecção. Claro que nós nos concentramos nas questões de texto de confecção, mas ela é uma frente parlamentar que atua numa visão nacional, uma visão de país. Nós não podemos ter autarquias, mas é evidente que, às vezes, tem um projeto que é mais ligado a um setor como o nosso. Mas a maior parte dos projetos que a gente discute com a nossa frente parlamentar tem uma visão muito mais abrangente e transversal. Custo de energia, reforma tributária, reforma administrativa, MPs, projetos de lei. Enfim, tem muita coisa que tem a capacidade de ser transversal. Agora, tem projetos que são muito específicos do setor e aí nós trabalhamos dentro dessa especificidade. Sejam projetos que nós temos uma visão favorável, sejam projetos que nós temos uma visão não favorável. Mas, de novo, faz parte da democracia e não há solução fora da democracia. Isso é fundamental, não há solução. Como já disse Churchill, de todos os modelos, é o melhor que se tem, mesmo dentro das suas falhas. Então, nós viemos com muito orgulho temos essa frente parlamentar funcionando de forma ininterrupta desde 2008, tá? Com várias grandes lideranças de todos os partidos. Ela é mista, ela não tem vínculo com A ou com B ou com C, ela é mista, porque nós temos atividade de texto e confecção no país inteiro. De norte a sul, de leste a oeste, de Oiapoque ao Chuí, você tem atividade têxtil. 1,5 milhão de pessoas diretamente envolvidas com a atividade, e se somarmos os empregos indiretos e os gerados pelo efeito renda, nós estamos falando de 5, 6 milhões de pessoas envolvidas com essa atividade. Tá? Pagando mais de 20 bilhões de reais de salários, tá? 20 bilhões, mais ou menos, de impostos. Então, é um setor que tem uma capilaridade e ocupa um espaço de geração de renda, emprega 75% da mão de obra que está conosco no setor é feminina. Algumas dessas mulheres chefiando famílias, complementando renda. É uma atividade
que avança tecnologicamente, uma atividade que tem a maior parte das pessoas que nela trabalham com curso médio para cima, de formação educacional. Então, você tem um setor que está entre os 5 maiores do mundo, então você tem que ter realmente uma presença grande para levar legitimamente, transparentemente, aquilo que nós entendemos como positivo para o Brasil e para a indústria e para a geração de emprego e renda dentro da nossa sociedade. Então, temos uma boa relação e, de novo, uma frente mista envolvendo parlamentares de todos os partidos, de todas as tendências. Certo. Última pergunta para encerrar nossa entrevista, presidente, né? Agora eu gostaria de saber do senhor como é que o setor tem se preparado para os próximos anos, por exemplo, com a evolução das tecnologias, com o advento da indústria 4.0, né? As empresas têm procurado investir mais em tecnologia e capacitação dos profissionais? Como é que os empresários devem agir quanto a isso? Olha, essa é uma tendência que nós já vemos tratando há bastante tempo. Nós começamos um trabalho, curiosamente, por volta de 2007, 2008, e fomos escolhidos pela crise do Lehman Brothers, que foi o epicentro, retardou um pouco isso, mas o setor vem investindo e se modernizando regularmente. A manufatura avançada, que é um conceito muito mais abrangente, não tem ninguém no mundo 100% 4.0. Você tem setores que utilizam mais esse conceito, como automotivo, eletroeletrônico, mas você tem vários espaços de operar com mais modernidade e tecnologia dentro do ambiente fabril e dentro do ambiente dos negócios, dentro do ambiente de criação, dentro do ambiente de comercialização. Então, ele não está restrito só à manufatura. A manufatura é um dos componentes que está dentro da indústria 4.0. Então, nós temos lá a nossa rota tecnológica, nós temos o nosso business plan, é o texto 2030, que estaria sendo revisto agora em abril desse ano, depois de 2 anos e meio da última edição, para a gente repassar coisas que se manifestaram como reais ou com forte tendência de seguir numa trilha de evolução, aquilo que ficou para trás, mas que não pode ser esquecido, tem que ficar ali, digamos assim, no estacionamento, mas que tem uma lógica que pode despontar a qualquer momento, e, ao mesmo tempo, identificar novas tendências que elas virão à frente. Então, eu diria que nós vamos tentar fazer isso, essa revisão, não sei se vamos conseguir no segundo semestre, agora, e certamente os temas relacionados à pandemia, segurança, higiene, essas coisas, vão ganhar um destaque, pelo menos no horizonte de algum tempo, muito relevante nos conceitos de negócio. Por exemplo, como é que ficam os aluguéis de roupa, que vinha crescendo exponencialmente diante dessa circunstância? O consumidor vai ou não querer usar uma roupa alugada? Será que ele vai estar seguro com a higienização que foi feita? Então, uma série de perguntas que vinham como tendência se aceleraram, principalmente essas do online, de todas as ferramentas tecnológicas com o toque humano, e outras que vinham ganhando muito corpo e que, de repente, podem ficar, pelo menos temporariamente, um pouco obscurecidas pela preocupação do usuário em usar alguma coisa que ele não sabe exatamente qual foi o processo higienizador daquela roupa que ele está eventualmente alugando, porque ele está comprando de segunda mão, coisa que vale. Não vejo isso como impeditivo, só estou dando como exemplo. Então, nesse momento, os investimentos caíram muito, porque agora é sobreviver. Sobreviver. Você tem que fazer o mínimo do ponto de vista de gastos para poder atravessar o deserto e poder ter combustível para ligar as máquinas e seguir a viagem depois que você tiver um cenário um pouco mais organizado com as flexibilizações que estão acontecendo. Vai estar organizado de uma hora para outra? Não, vai demorar. Nós achamos que se não houver nenhuma notícia negativa à frente, também não havendo nenhuma notícia espetacularmente positiva também à frente, que chegaremos lá no final do ano, talvez com 60%, 70% da nossa atividade produtiva normal. Mas isso está tudo com interrogação. Hoje, um dia é curto prazo, uma semana é médio prazo e um mês é longo prazo. Porque todo dia você tem que tomar uma decisão a partir de informações novas que chegam da área da saúde, da área da ciência e da área da medicina. Então, não dá para você ficar dentro de casa até o dia que descobrir a vacina, porque não vai ter solução. Isso não é uma solução plena. Mas também você tem, ao se movimentar, tem que estar muito cuidadoso, conforme falamos anteriormente. Então, a linha da indústria 4.0, da tecnologia, da integração, da sustentabilidade, da economia circular, da valorização do trabalho,
da qualificação e da capacitação para essas novas ferramentas é crítica e fundamental. Vai ganhar o jogo quem capturar melhor essas tendências e souber implementá-las. E, nesse sentido, nosso grande desafio é fazer com que também os negócios médios e pequenos possam beber dessa fonte e possam explorar essas ferramentas, assim como os maiores já o fazem de maneira mais intensa. Esse é o grande desafio, até porque a maior parte dos negócios no Brasil e no mundo é composto de pequenos negócios. Nós precisamos preservar os pequenos negócios, que são negócios, muitas vezes, familiares, mas que têm uma larga história, uma larga tradição e que têm uma relevância enorme. E, aliás, é muito provável que, com a perda dos empregos formais que estão acontecendo, lamentavelmente, nós tenhamos uma nova onda de empreendedores, muito mais por uma necessidade, no primeiro momento, mas que poderão se transformar em empreendedores de sucesso à frente. É uma pena que a razão desse empreendedorismo, desta onda que eu acredito que vai se dar, se ocorra em função de uma tragédia como essa que nós estamos vivendo. Então, não há solução se você não capturar essas tendências e implementá-las com precisão. Ninguém tem a bola de cristal, você vai fazendo a tentativa, erro, acerto, vai se movimentando. O plano perfeito não existe. O arquiteto que está desenhando até hoje, projetando a casa perfeita, está na prancheta. Você faz uma, descobre que errou aqui, faz outra, descobre que pode melhorar acolá. Então, você tem que ter uma certa dose de segurança, evidente, porque o risco existe, mas você também não pode ficar esperando o mundo estar perfeito para você poder, então, operar dentro dele. Como o mundo nunca vai estar perfeito, assim como nós nunca somos perfeitos, você vai evoluindo no método permanente de um planejamento, de uma execução e de uma metrificação e controle daquilo que você está fazendo. Nada inovador nesse sentido, mas a velocidade está muito maior e as disrupções também estão muito maiores. Então, esse momento que nós estamos aqui experimentando de um home office, que eu até brinquei outro dia, essa frase não é minha, mas eu pago os royalties para aquele que me falou que o home office não é trabalhar em casa, é dormir no trabalho. Mas ontem eu aprendi uma outra também que eu gostei bastante. Quem falou foi o Nizam Guanais, não sei se é dele, que ele prefere o home office do que o office home. Ou seja, ele trabalhar no lar do que ter o escritório como seu lar. Pelas interações sociais, pela interação com a família que ele pôde ter nesse período. E todos nós estamos tendo experiências, algumas boas, a gente sabe que tem experiências também não tão boas, aumentaram violências domésticas, enfim. É uma sociedade, a sociedade é complexa, né? É triste a gente ver, por exemplo, na pesquisa que saiu do Instituto Locomotiva, que pessoas que não estariam habilitadas a se candidatar a receber esse auxílio emergencial de R$600 o fizeram e se sentem bem com isso, dizendo que pagaram muito imposto, então está legítimo, quando esse dinheiro devia estar sendo destinado somente e tão somente para aqueles que estão sofridos, que estão perdendo os empregos, perderam a sua renda, de autônomos, de informais, etc. Mas não há solução se nós não avançarmos nessa linha da manufatura avançada, da indústria 4.0, mas numa vertente mais ampla e usando isso para o bem-estar da sociedade. Aumentar a produtividade para melhorar a vida das pessoas. É para isso que a gente existe. O Estado está aí para tentar organizar um pouco isso, de uma certa maneira, criar um bom ambiente de negócio para que o país possa realizar o seu potencial. Infelizmente, nosso país não vem realizando o potencial todo que nós temos e tem deixado para a nossa sociedade algo que nós achamos que é muito pouco para as nossas possibilidades. Uma nação tão rica e tendo a indústria têxtil e confecção como um dos pilares da geração de emprego e renda e que tem as suas falhas, tem os seus pecados, não vamos aqui dizer todo mundo tem, mas que tem uma somatória de fatores positivos que transcendem bastante. E eu vejo o setor como uma das alavancas da retomada do emprego no Brasil, no momento em que você começar a ter projetos em encaminhamento e em movimentação nessa área de infraestrutura, construção civil e etc. E nós, gerando emprego, nós vamos também ajudar nesse caminhamento de um Brasil melhor, mas que vai demorar um pouco, porque a pancada foi muito grande e todos nós estamos muito sentidos, mas esperança, sem ser um otimista, como dizia o Ariano Suassuna,
eu sou um otimista realista, sou um otimista esperançoso. É preciso ter esperança, manter a esperança e o trabalho, mas a esperança não é de esperar, a esperança é de esperançar, de fazer, de se movimentar, mas com fé e confiança de que nós vamos superar. Toda crise, de um modo geral, tem 3 ingredientes: a duração, a solução e a lição. As lições dessas são muito grandes. Nós não podemos esquecê-las assim que nós tivermos uma vida normalizada a partir da solução através da ciência, de uma vacina, de um tratamento. E a indústria de confecção está cumprindo seu papel e vai continuar a cumprir, porque tem trabalhadores empregados e trabalhadores empregadores valorosos e dedicados à sua causa. Maravilha, chegamos ao final do nosso bate-papo, presidente. Eu quero agradecer, em nome de toda a equipe do Brasil 61, ao senhor, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, Fernando Valente Pimentel, que disponibilizou o seu tempo para nos conceder essa entrevista e esclarecer a real situação e os planos para o futuro dos empresários ligados ao setor. Muito obrigado, presidente, e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.